the oyster, the rich man wants the pearl, but the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king of the whole wide world. A cena de abertura do filme Kid Galahad, com Elvis sentado na parte traseira do caminhão, é uma das minhas mais antigas lembranças de Elvis e uma das mais queridas lembranças da minha infância. Eu tinha 9 anos de idade quando o filme passou na sessão da tarde e ganhei permissão da minha mãe para faltar à aula e poder assistir o filme. Lembro que, sentado na calçada da minha casa, uma vizinha me perguntou por que eu não estava na aula. Respondi que faltei para assistir Elvis na sessão da tarde. Nenhuma outra explicação foi necessária. Eu sou Sérgio Biston, do site Elvis Collectors Brasil, e o tema deste vídeo é o 10º filme de Elvis e o segundo de 1962, Kid Galahad, que ficou conhecido no Brasil como Talhado para Campeão. O filme é uma refilmagem de 1937, onde foi estrelado pelo Humphrey Bogart e dirigido pelo Michael Curtiz, que dirigiu também Casablanca e King Creole, que era dos filmes que o Elvis fez o seu favorito. Ele é o segundo filme do Elvis de 62, ele é o que sucedeu Follow the Dream e também sucedeu o grande sucesso Blue Hawaii, que se tornou, devido ao seu estrondoso sucesso, a fórmula de filmes a ser seguida pelo Elvis, que era trazer cenários exuberantes, lindas garotas e uma tonelada de canções, deixando muito pouco espaço para atuação. Mas Kid Galahad é o filme que fica ali no meio da fórmula. Ele tem um espaço para que o Elvis pudesse atuar, traz algumas canções, e o resultado é muito gostoso de assistir, mesmo depois de tantas décadas de sua estreia. No filme, Elvis é Walter Gulick, um soldado recém-liberado do exército e que está procurando trabalho em algum ponto dos Estados Unidos. Ele acaba chegando num resort chamado Gaelic Gardens Inn, onde nele há um promotor de boxe e ele quer trabalhar como mecânico e acaba achando um emprego numa mecânica local. A pousada é usada pelo dono dela como uma espécie de resort também para os boxeadores treinarem. Por acaso ele acaba descobrindo talento como boxeador. Ele se envolve romanticamente com a irmã do dono da pousada, que é a Joan Blackman, que tinha acabado de fazer par romântico com Elvis no filme Blue Hawaii. E o personagem dele é treinado pelo Charles Bronson, que estava ainda, digamos assim, começando a carreira, e que, apesar do papel pequeno, devido ao grande carisma do Bronson, ele adiciona ainda mais credibilidade ao filme. O Charles Bronson ia ficar muito famoso no final da década de 70 e na década de 80 com seus filmes de ação, a ponto dos filmes como Kid Galahad serem relançados e os pôsteres do filme, desses filmes, davam destaque a ele, como é o caso desse do Kid Galahad italiano, em que o destaque é total para o Charles Bronson. Também vale destacar a presença de Gig Young como o dono do resort e o promotor de lutas de boxe. O Gig Young ia acabar ganhando um Oscar no final da década de 60. Ele foi casado com a atriz Elizabeth Montgomery, que interpretou a feiticeira na série de grande sucesso da década de 60. E ele morreu em circunstâncias misteriosas em 9 de outubro de 1979. Ele tinha 64 anos, havia acabado de se casar com a editora de revistas Kim Schmidt, que tinha 31 anos, e as evidências apontam que ele a matou e depois se suicidou por motivos que até hoje não foram totalmente esclarecidos. E também da Lola Albright, que é a mulher dele no filme, e que tem uma dinâmica com ele e com Elvis, e ela teve uma longa carreira no cinema, na televisão e no teatro, e morreu recentemente aos 92 anos de idade. Curiosamente, esse também é um dos poucos filmes onde o Elvis aparece com a sua cor natural do cabelo, sendo os outros Love Me Tender e o Follow the Dream. Weighing 178.5 pounds from Green Valley, New York, our own Kid Galahad! As filmagens aconteceram num resort de verdade na Califórnia, e esse resort existe até hoje. Ele chama-se Hidden Lodge,
ele pode ser alugado, ele tem capacidade para até 20 pessoas e a diária custa em torno de $800, mais ou menos. A fachada desse resort continua muito preservada, apesar de ele ter passado por diversas reformas que descaracterizaram ele da época do filme, a fachada foi preservada, principalmente a cena onde Elvis canta This Is Living, ela está quase como na época que foi feito o filme. E dentro do resort existe uma parede com fotografias, pôsteres do filme e o nome Kid Galahad, para lembrar o hóspede que ali um dia esteve Elvis Presley. This is living, full of fun and free. This is living, that's the life for me. Para as cenas de luta do filme, o Elvis treinou com o primeiro campeão peso super leve dos Estados Unidos, o Mush Callahan, que ganhou o título no final dos anos 20. Depois que encerrou a carreira nos rings, o Mush treinou diversos atores em filmes de boxe e também participou desses filmes. O filme foi lançado em 62 nos Estados Unidos e alcançou a 9ª posição na semana de estreia, segundo a Variety, e ficou na 37ª posição dos filmes mais rentáveis daquele ano. O filme traz uma trilha sonora pequena, são apenas 6 canções. O Elvis não estava muito contente com a trilha sonora, a exemplo do que aconteceu nos outros filmes como G.I. Blues. E devido ao formato diminuto da trilha sonora, a RCA lançou esse material num compacto duplo, que vendeu muito bem, cerca de 400 mil cópias. O formato compacto duplo nunca foi muito popular, mas o Elvis vendia muito, e isso se refletiu nesse compacto também, que vendeu expressivamente. Essa aqui é a edição americana, a primeira edição americana, traz o Elvis como pugilista na capa, né? No verso, algumas fotos retiradas do filme também, e claro, a listagem das 6 canções que fazem parte desta trilha. Dessas 6 canções, eu gostaria de dar destaque para 3, que na minha opinião são as melhores. A música de abertura, King of the Whole Wide World, ela tem uma pegada, uma coisa um pouco mais rocker do Elvis, que remete aos anos 50. Sing, brother, sing, cause the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king of the whole wide world. Come on and sing, sing, brother, sing, cause the man who can sing when he hasn't got a thing, he's a king of the whole wide world. A segunda é a balada Home is Where the Heart Is, uma balada muito bonita, cantada com muito estilo pelo Elvis. I don't need a mansion on a hill that overlooks the sea. Anywhere you're with me is home. E a terceira é I Got Luck, que é uma música muito bacana, um pop rock bem divertido, bem bacana. O Elvis canta ela ao lado da Joan Blackman, né, seu par romântico no filme, numa cena com dança, e tem até um momento engraçado que o Elvis faz uma careta durante a performance, e a Joan Blackman não resiste e cai no riso, isso fica visível no filme. É uma música muito bacana, talvez a melhor música do disco, na minha opinião. So won't you tell me that you love me? Hurry up and name the day, and then I'll know that my good luck is really here to stay. Oh, I got lucky. I got lucky. Yes, I got lucky. When I found you. I got you. Oh, I got lucky. I got lucky. Yes, I got lucky. When I found you. Um fato curioso é que a música This Is Living foi escrita originalmente para ser cantada no filme Follow the Dream, mas ela foi descartada e acabou então sendo gravada posteriormente durante a produção do filme Kid Galahad. Como sempre, eu gostaria de mostrar para vocês memorabilias sobre o tema discutido no vídeo. Então dessa vez eu gostaria de começar com a revista Music Parade, que é esta aqui, que é uma revista da Holanda e que traz aí uma foto um Elvis bem em destaque da cena do filme Kid Galahad.
é uma revista de formato grande e que traz dentro uma foto também do filme. Da Inglaterra nós temos esta Photoplay, trazendo diversas cenas do filme e uma história, as histórias dos bastidores, né, contando um pouco sobre como foram as filmagens e fazendo aí uma propaganda do filme que vai estrear ainda lá na Inglaterra. Essa revista é de maio de 62. A matéria da revista diz, entre outras coisas, o seguinte: Elvis treinou por 6 semanas para entrar em forma para o filme. E aí menciona o Mush Callahan falando a respeito do Elvis, dizendo em suas palavras: treinei Elvis e o aconselhei em suas primeiras lutas no filme. Posso dizer verdadeiramente que o garoto poderia ganhar a vida lutando se ele quisesse. Um comentário certamente muito generoso do Mush Callahan. Diretamente da Suécia nós temos essa revista de esportes, que trouxe aqui o Elvis na capa. Ela não é uma revista de cinema, não é uma revista sobre música, ela é uma revista sobre esporte. E eu acho isso bastante interessante porque a gente tem uma noção do grande impacto, né, do Elvis na cultura americana, na cultura mundial, na verdade, né? A gente sabe que o Elvis era um karateca e que fez muito pela divulgação do karatê nos Estados Unidos. Muita gente passou a conhecer o karatê por causa do Elvis. E é interessante ver o Elvis ilustrando a capa de uma revista sobre esportes, por causa do filme que ele fez, onde ele é um boxeador, né? E até na contracapa da revista você vê aqui uma foto do time de futebol da Suécia. No Brasil nós não tivemos Elvis na capa das revistas de cinema Filmlândia e Cinelândia, que eram as duas principais publicações a respeito de cinema aqui no Brasil. Mas ele foi chamada de capa nessa revista Filmlândia de 63, né, onde você pode ler ali Elvis Presley, nesse número, Elvis Presley, pugilista, entalhado para campeão. E dentro, a revista traz toda a história do filme contada no formato novelização, com fotos do filme, né, fotos publicitárias do filme. O interessante é que uma dessas revistas Filmlândia, ela traz a data que o filme estreou no Brasil. No campo Estreias, está lá talhado para campeão em março de 63. Essa é uma informação um pouco difícil de encontrar aqui no Brasil a respeito das estreias de filmes, né? Porque havia muita pouca informação, circulava muita pouca informação, e muitas dessas informações às vezes estão perdidas em revistas. Então esse é um dado interessante a respeito do Elvis talhado para campeão, né? Do filme Talhado para Campeão aqui no Brasil. Apesar de ter sido um sucesso de público, a crítica especializada não se entusiasmou com o filme. E tanto a Variety quanto o New York Times não pouparam críticas ao roteiro, às músicas e até mesmo sobre a forma física do Elvis. Parte dessas críticas é até válida, né? Inclusive o próprio Elvis procurar para papéis mais profundos. Mas é fato que parte da negatividade dessas críticas se deve ao fato de que elas eram feitas por pessoas bem mais velhas que a faixa de idade do público do Elvis, que na época era de adolescentes ou jovens da mesma idade dele. Então é compreensível que esses críticos não se identificassem com o filme. Prova disso é que o crítico do New York Times disse que as músicas eram cantadas por alguém que parecia ter a laringe rompida. Por fim, eu gostaria de mostrar para vocês o pôster italiano do filme. É um pôster bonito, ele é uma pintura. E na Itália o filme ficou conhecido como Pugno Proibito. É uma pintura aí que remete aos salões, a uma coisa meio gangster, meio esfumaciada, meio bares, meio clandestina, né? Mas é um pôster bem diferente do pôster americano, que tem ênfase no Elvis cantando, né? E namorando também, né? Uma das versões do pôster, o Elvis está deitado de mãos dadas com a Joan Blackman, e na figura central o Elvis cantando com o violão. Então é interessante ver como que cada país via o Elvis, como cada país comercializava ele, né? Alguns países o Elvis nunca se livrou da imagem de rebelde nos filmes, mesmo que nos filmes ele interpretasse um galã ou um comediante, mas ele era sempre vendido às vezes nesses países como um rebelde, um cara perigoso. Esse material que eu mostrei para vocês agora, eu enviei para o Ernest em setembro do ano passado para que ele pudesse usar na produção do Kid Galahad Sessions, o último lançamento da FTD e o mais completo lançamento da FTD a respeito dessas sessões.
E isso me trouxe uma imensa felicidade e uma realização pessoal, porque há muitos e muitos anos eu sempre tive o desejo de ter o meu nome num produto oficial Elvis. E graças a essas memorabilias que eu enviei para o Ernest, eu consegui meu nome lá no livreto do Kid Galahad Sessions. Então isso me deixou bastante contente, porque o filme Kid Galahad, eu tenho uma lembrança muito carinhosa dele. É talvez o meu filme favorito do Elvis. Ele não é necessariamente o melhor filme do Elvis, é claro, mas é um que traz muitas lembranças para mim, da minha infância. Então tem um lugar especial no meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem pelo filme Kid Galahad. Como sempre, eu gostaria de pedir para vocês que deixassem seus comentários na seção aí de comentários embaixo do link. E também pedir para que, quando possível, vocês visitem o site Elvis Collectors Brasil, www.elvisbrasil.com.br, e também participem, curtam, vejam o conteúdo produzido lá, que eu acho que vocês vão gostar. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Thanks, Mac.